A identidade, ela tem 7 camadas. Uma das coisas que mais tem mexido comigo é que todo dia tem morrido pessoas na Terra e elas não descobrem nada sobre ela. Então uma coisa que se alguém falasse isso pra mim me incomodaria muito. Eu não sei se você vai ficar incomodado, mas eu nem te conheço, a maioria de vocês. Eu sei mais sobre você do que você mesmo. E o fato de eu te falar isso com a maior tranquilidade do mundo é só você abrir a boca perto de mim que eu te mostro. Quando você se descobre, você ganha um poder na Terra. O poder de olhar pra uma pessoa e falar assim: você não tá vivendo o que você nasceu. A maioria das pessoas, elas não cumprem aquilo que Deus chamou elas não cumprem o projeto de Deus. Eu vou te falar essas camadas, eu vou comentar isso vai mexer muito com você. Pablo, onde você descobriu isso? Uma experiência de uma década, mais um dia, acho que 20 ou 30 dias atrás, eu estava em Israel. E aí quando eu estava na Galileia, o Senhor falou para mim assim, ó: nesse exato momento que você ativou a sua 7ª camada, e você não vai olhar mais para trás. E aquilo foi chocante para mim, eu fiquei atordoado. Mas por que a 7ª? Mas por que eu consegui isso agora? Aí ele foi me mostrar as pessoas que eu conectei que tinha isso já. Eu vou te falar uma coisa, é um processo de vida. Identidade, se eu falar alguma coisa sobre você, você nem vai acreditar. O fato é que se Deus descer aqui agora, pessoalmente, como ele descia no Éden com Adão, e falar para você, olhando no seu olho, acredite que eu vou te falar, você não vai acreditar. Você sabe por quê? Você quer uma prova? Fala assim: me prova. Ele falou para Adão, o Adão não acreditou. Falava todo dia assim, ó: você é minha imagem e semelhança. O Adão ouviu da boca dele e não acreditou. Então eu vou te explicar os processos. Você vai anotar essas 7 camadas e vai dar uma destravada na sua cabeça que você não tem ideia. E eu tive que pisar lá em Israel para descobrir a 7ª. Presta atenção. A primeira camada chama projeto. O que significa projeto? Você vai escrever assim, ó: aquilo que Deus fala que eu sou. É a camada 1. Quando você aceita isso, você já destrava a sua vida. Se você quiser, na Bíblia está lá em Gênesis 1:26. Quando eu ouço e concordo com o que Deus fala sobre mim. Só isso. Essa é a camada 1. O que é essa camada 1? Deus tem um projeto. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Vocês têm bons projetos para os seus filhos, sim ou não? Eles não vão seguir o que você quer, sabia disso? Mas se vocês tiverem um projeto excepcional e eles entenderem esse projeto, eles vão andar em unidade com vocês para tocar esse projeto. Vou te dar uma dica, tá? Você que é pai e mãe, não queira oferecer profissão ou chamado seu ou frustração sua na vida dos seus filhos. Você vai acabar com a vida deles. Alguns pais fizeram isso aqui com alguns filhos que estão aqui. Eles quiseram transferir frustração, ou o que ele queria ser, ou o que foi pouco e queria ser muito, e aí jogou nas suas costas, virou um fardo. Isso tampa o que Deus quer de você. Então uma coisa eu te falo com clareza: não entra nessa gincana de tentar resolver a frustração dos seus pais. Conecta direto na fonte, que a fonte vai te falar: eu te chamei foi para isso. Presta atenção, Deus já falou quem você é. Não precisa acreditar em nada que alguém fale e que essa fala seja contraditória àquilo que Deus falou, porque Ele não acha, Ele tem certeza. Ele te conhece antes da fundação do mundo. Põe isso na sua cabeça. Então, primeira camada, fala assim comigo: é o projeto. O projeto é a primeira camada. Só o fato de eu aceitar aquilo que Ele já falou sobre mim, eu destravo. Só que eu não completo essa camada. Você tem que entender uma coisa: ouvir sobre todas você vai ouvir, mas o segredo está aqui, ó. Apesar de ouvir, se você não tiver experiência, não tiver resultado nela e não encher ela volumetricamente, você não passa para a segunda camada. E assim você não passa para a terceira, nem para a quarta, nem para a quinta. Tem gente que fala assim: não, mas para que esse tanto de camada? Vocês querem descobrir mesmo como é que esse trem foi destravando em mim, sim ou não? Qual mulher aqui fez cesárea? Levanta a mão. 7 camadas para chegar até na barriga e tirar o neném, só para você lembrar. Corta 7 peles. No seu cérebro, 7 camadas. No dia, na semana que Deus criou, 7 dias. Cuidado com 7. Anota o que significa 7. Plenitude. Cuidado com esse número. Esse número é uma coisa que mostra assim, ó: está completo. Vai pegando aí. A primeira camada é o projeto. Deus falou, acabou a conversa. Quando eu comecei a voltar e equalizar a conversa de alguém, quando ela falava sobre mim e eu pegava e via se isso tinha a ver com aquilo que Deus falava e aquilo estava abaixo daquilo que Deus falava, eu ignorava aquilo. Presta atenção numa coisa: se Deus já falou, já é. O fato de você não experimentar é culpa sua. Pode ficar em paz, tá? Ele já falou. Fala assim comigo: se ele já falou, já é. Não precisa você pôr a mão nisso mais, já está feito. Ele não vai ver se vai liberar, já liberou. Alguns de vocês não entendem tipologicamente que Jesus, ele já tinha sido ofertado lá na saída do Éden, lá com Abraão oferecendo Isaac. Toda vez que o cordeiro aparecia era Cristo. E alguns caras: não, mas Cristo vai chegar aqui. É tudo por ele e para ele. Já estava acontecendo, já é. Jesus não apareceu no dia que ele nasceu com a Maria, já é. Quando você entende o que já é, você vai conseguir ver ele em tudo. Aí vai fazer uma diferença violenta na sua cabeça. Mas vai pegando. Camada 2, anota aí: autoimagem. Autoimagem, auto com U. Autoimagem. O que significa essa camada? É como eu me vejo. Ai meu Deus do céu, o problema é onde tem 80% aqui nessa noite aí assistindo pelo YouTube, está transmitindo ao vivo. 80% do mundo tem problema com autoimagem. Eles fingem que acreditam na camada 1, no que Deus falou, não tem experiência, mas fingem que acreditam. Camada 2, visão distorcida sobre você mesmo.
Agora anota para você saber o que é autoimagem. É o que as pessoas que confiam disseram sobre mim. Autoimagem não é você que criou, é a forma que você se vê pelo que as pessoas que você mais confia falam sobre você. Presta atenção numa coisa, às vezes a insegurança do seu pai configurou você errado, a insegurança da sua mãe configurou você errado. E aí o que acontece? Eles depositaram e falaram tanto e você acreditou, porque pessoas de confiança, pega esse código cerebral, as pessoas que você confia, você não pede o passaporte para elas entrarem dentro do seu cérebro. Já está aberto, não tem aduana para eles passarem. Então as pessoas que você mais ama e confia, elas são as únicas que te machucam. Vou te provar agora. Você vai lá na Avenida Goiás, pega um mendigo. O mendigo teve um sonho com você. Aí ele fala assim, qual é o seu nome? Tiago. O mendigo fala assim, tive um sonho, você vai morrer. Você vai importar com isso? Agora sua mãe acordou, está sentado lá no sofá. Tiago, eu sonhei, você vai morrer. Você não vai sair de casa, né? Se a sua mãe falar que você vai morrer, você vai morrer. Sabe por quê? Porque você aceita. E não quer dizer por ser seu pai e sua mãe, você tem que acreditar no que está falando. Sabe o que você tem que fazer? Com sabedoria. Vou destravar aqui, um monte de gente não vai entender nada. Calma, calma. Fala assim comigo. Shhh. Calma. Não é desonra você perguntar para sua mãe, para o seu pai a intenção ou por que ela está falando isso. Só amigos de Deus fazem perguntas para Deus. Se pode perguntar para Deus, pode perguntar para o seu pai e para sua mãe. Vocês aprenderam que não pode perguntar, que é desonra, isso é uma mentira. Quem não gosta de pergunta é gente que não tem resposta. São pessoas que são livres, elas não têm problema nenhum com pergunta. Só que você pega um religioso e faz uma pergunta. 2 vezes que você perguntar uma coisa que ele não tem resposta, ele já vai te categorizar e vai mandar você pro Hades. Vai falar assim, ó, esse é rebelde. Como é que é o rebelde da nova geração cristã? Faz 3 perguntas que eu não tenho resposta, você já é rebelde. Esse é o problema. Então na camada 2 de autoimagem, essa formação não foi provocada por você. Essa formação de imagem é tudo que disseram ao seu respeito. Pessoas que você não confia, não forma a sua autoimagem. Só as que você confia. O que o seu irmão falou quando você era pequeno, você é isso hoje. O que seu pai falou, o que sua mãe falou, quem ajudava a cuidar de vocês, o que a sua professora falou assim, você é burro. Você se vê burro. Autoimagem, camada 2. O que você tem que fazer com a camada 2? Equalizar ela com a 1. A forma que eu me vejo tem que ser do jeito que Deus me vê. Contar um segredo sobre a forma que Deus vê vocês vão destravar uma coisa muito louca. Vocês não vão conseguir olhar para ninguém mais e sentir que ninguém é feio. Deixa eu te falar uma coisa. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus ou não? Sim? Então se você falar que uma pessoa é feia, você está pecando contra Deus. Porque se todos são imagem e semelhança dele, tem alguma coisa errada. Sabe onde está errado? No seu olhar, que é impuro. Porque você não consegue ver Deus na pessoa. A pessoa é imagem e semelhança dele. Agora eu vou te explicar. O fato de você olhar para uma pessoa e ela não te agradar é por 2 coisas. Ela não atende o seu perfil. E a segunda coisa, ela está desconectada. A autoestima dela, a forma que ela se comporta, está desconectada da autoimagem. Ou seja, a pessoa pode até ter dinheiro e boas roupas, mas se ela estiver desconectada lá de fora com lá de dentro, aparentemente ela parece feia. Quando você descobre essas 2 coisas, vai ativar uma coisa dentro de você que você vai notar, chama compaixão. Se todos nós somos imagem e semelhança dele, a pergunta para você é, quem é feio? Peita o Jeová e fala, esse aqui você não soube fazer. Vai lá você e fala assim, ó, o seu croquis na criação está errado, deixa eu pegar a minha poderosa mão e escrever de novo e falar, ela é feia. Vai você peitar ele. Você quando fala assim, por exemplo, o dia tem 24 horas, eu queria que tivesse 40. Vai você peitar o Criador do céu e da terra, quando ele fez o círculo, quando ele fez as estações, ele não pediu sua opinião. O fato de você ser um bagunçado não quer dizer que Deus está errado no que ele fez. A bagunça é só sua. E a maioria de vocês já desejaram que o dia tivesse 30 ou 40 horas. Passou a enrolação ser maior ainda. Qual é o segredo para você? O que você não faz em um dia, você não faz em uma semana. E o que você não faz em um ano, você não faz em 10. A bagunça é sua. 1 ano não deu conta? Fique em paz. 10 anos você não vai dar conta também. Então preste bem atenção. O Criador do céu e da terra fez tudo perfeito. Eu amo falar isso. Ele só te fez no 6º dia, porque ele não quer saber da sua opinião. Então, se ele fizesse você no 1º dia, você fala, o sol está quente. Isso é o quê? Esse animal eu não gostei. Ele fez tudo primeiro e falou, agora eu vou pôr você para você dominar. Deixa eu te explicar uma coisa. Qualquer coisa que foi feita antes do 6º dia é dominada. A maioria de vocês são dominados. Parecem alguma coisa que foi feita no 5º dia. Eu vou falar uma coisa sobre identidade, você vai chocar agora. Tá pronto ou não? Vocês são animais? Isso é mentira. Essa é a maior mentira que o MEC ensina. E é mundialmente por causa de Darwin, por causa desses caras lá, Marx, esses caras mais nada a ver do mundo. Sabe por que eles falam isso? Para você ficar distante da identidade do Criador. Animais, aprenda, foram feitos no 5º dia. Homens, imagem e semelhança do Criador, foram feitos no 6º. Se você acredita que você é um animal racional, avisa para todo mundo. Eu fui feito no 5º dia. O Pablo e a galera que sabe da identidade foi feito no 6º. Aí você fala, isso é só crença. Não, se você é do 5º dia, você é dominado. Se você foi feito no 6º, você domina sobre todas as coisas. Foi assim que ele falou. Presta atenção que eu estou te falando. O fato dessa galera contar mentira para você mexeu com a sua autoimagem. De fato, você acha que é um animal racional. Fala a verdade, sim ou não? Você não é animal. Animal age só por impulso.
Pessoas pensam e dominam sobre os seus pensamentos. Pessoas dominam sobre o pecado. Quem é que é grilado com o diabo? Levanta a mão. Grilado ou não? Você quer matar o diabo ou não? Tem um jeito de matar o diabo. Você quer matar o diabo ou não? Para de pecar, moço. Pecado alimenta demônio. Mas você não tem grilo com ele. Você dá um monte de ração para ele todo dia. A serpente lá do Éden virou o dragão lá em Apocalipse. Por quê? O pó do pecado. Quando você entende a sua identidade, você fica putaço. Você fala, o diabo, eu não vou te dar comida. Você não é passarinho para ficar aqui perto de mim. Então, segunda camada, fala assim, segunda camada é autoimagem. Terceira camada, autoconhecimento com U. Por que é com U? Porque diz respeito a você. Autoconhecimento. Essa terceira camada, ela é chocante. É o que Deus falou para Abraão. Eu estou decorando. Cadê o Davi? Tá aí? Eu estou decorando a fala em hebraico, do jeito que Deus falou com Abraão. É chocante. O que você conhece como saia da sua terra e da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei é totalmente diferente no hebraico. Então, uma frase, uma viração da frase e um comando de direção. É diferente dessa frase. Mas a primeira parte é chocante. É lesh lechá. Aí ele fala assim, saia para ti mesmo. Abraão, é o seguinte, pula para dentro, você é um bundão, covarde. Mas quando você pular aí para dentro, eu vou te mostrar que eu vou romper esses limites seus, junto com você. E toda a história de Abraão é covarde. Como que um covarde dá conta de ser pai da fé? Fala assim comigo, ó, rompendo os limites. Deus já via ele como pai da fé, não via a dificuldade dele. Aprende esse código. Deus não olha para a sua dificuldade, você não está nem aí para isso. Ele vê você lá no reino. Se você souber a imagem que ele tem sobre você, ele não está nem aí para a sua fase agora. Ele não fica assim, nossa, coitado, olha que coisa. Ele olha você lá no reino e fala assim, pode ir que eu estou te vendo aqui, vem. Ele não fica olhando para suas tretas. Essas tretas é só suas, só para você saber. Você que inventa isso. Autoconhecimento é pular para dentro de você. Existem bons caminhos para você pegar para frente, para trás, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, para vários lados. Tem 360 graus de direção, mas aprenda uma coisa, só tem um único caminho. Você aprendeu aqui na igreja, qual que é o único caminho? Qual o nome da pessoa? Fala assim, ó, para dentro. Aonde que Jesus mora? Do seu interior fluirão? Aonde que esse para dentro, você está entendendo o que é ou não? Hein, amigo, presta atenção no que eu estou te falando. O Jesus mora aqui dentro. Alguém já perguntou? O que você está fazendo aí? Alguém já perguntou ou não? É do seu interior que flui isso. E o fato de você não romper isso e não pular para dentro de você, você não vai destravar nem você nem os outros. Abraão mesmo também tendo uma experiência poderosa com Deus, não destravava. E aí Deus falou, então vai lá e aprende. O cara teve que ir lá e fazer as besteiras na vida dele. E aquilo foi rompendo ele. E uma das coisas mais chocantes da história de Abraão é que Deus falou o quê? Se você, olha aqui, saia daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar no meio do caminho. Se Deus falasse para ele, vai lá para o pior lugar da terra, você acha que Abraão iria? Vou mandar vocês aqui, ó. Saia de Goiânia e vai para o Afeganistão, que te mostrarei. Você vai? Não vai, irmão. Sabe por quê? Porque aqui é muito próspero. O PIB dessa cidade aqui superou a 67 países no mundo. Só o PIB de Goiânia, não falando de Goiás não. Só que o detalhe é o seguinte, Deus não contou para ele, porque sabia que ele não ia. Falou assim para ele, sai daí que eu vou te mostrar o lugar. E não sai daí que eu vou te mostrar o lugar. O que aconteceu? Deus estava mostrando para ele, eu vou te mostrar quem é próspero, não é a terra, é você. Ele saiu da Mesopotâmia, que é o lugar mais próspero do Oriente, tipo os Estados Unidos de hoje, e mandou ele para Canaã, que é uma terra de maldição, só para você saber, na época de Abraão. O que aconteceu? Ele estava falando assim, quem carrega a prosperidade é você. Quando você rompe isso dentro de você, é onde você encosta o seu pé e suas mãos e se prospera. Então eu não vou falar para onde que eu estou mandando, senão você vai abundar, Jó. Eu vou te explicar de novo. Pula para dentro, rompe dentro de você, porque quando você romper esse rio, aonde você pisar, você derrama o rio, aí o lugar prospera. Presta atenção numa coisa, essa camada para mim, ela é mais bruta que existe, porque ninguém pode fazer nada por você. Deixa eu te explicar. Na camada 1, Deus fala, você é isso. Na camada 2, seu pai e sua mãe falarem, seu irmão, sua professora, você é isso. Na camada 3, ninguém vai falar nada, você vai ter que fazer. Anota assim, camada 1, Deus falou. Na camada 2, meus pais e parentes e professora falou. Na camada 3, ninguém vai falar nada, eu vou ter que fazer. Romper limite não rompe com palavra. Para romper limite, rompe com ações. O que é limite? É uma barreira. Esse monitor aqui é uma barreira. Eu não vou romper barreira com palavra. Eu vou mover com ações. Eu preciso mexer nisso aqui. E o autoconhecimento, eu só vou ter ele de fato se eu romper com ações. Presta atenção no que vai acontecer aqui nesse lugar. Quantas pessoas aqui já ultrapassaram R$1 milhão em patrimônio? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Ou a Bíblia inteira tá errada ou vocês estão mentindo. Eu acho bom que quando toca em dinheiro fica todo mundo alerta. Olha que tem mais louco. Olha aqui. Deus não é o Deus do ouro e da prata. Deus, quando deu sabedoria para Salomão não ficou o homem mais rico da terra. A rua da Nova Jerusalém é de ouro. O trono de Deus não é revestido de ouro. Tem alguma coisa errada com você. Alguém fala, você veio falar foi de dinheiro. O que pensou isso? Em primeiro lugar, você tem uma crença, você tem que quebrar sua crença sobre pobreza cristã. Isso não existe. Pelo amor de Deus, tira isso de mim. Você quer ou não? Jesus só pegou no pé do jovem rico porque o Deus dele chamava Mamon.
Mas do José de Arimateia que ele falou, faz tudo que você tem que fazer porque seu dinheiro tem propósito. Do jovem rico não tinha. O jovem rico falou, eu cumpro os 10 mandamentos. Aí Jesus pegou e fez um teste com ele. Então faz o seguinte, vende tudo que você tem. Aí o menino, que ninguém sabe o nome dele até hoje, ele falou assim, eu faço tudo em menos isso. Primeiro mandamento, amar a Deus. Ele amou um Deus chamado Mamon, não Jesus que estava na frente dele. Se amasse, ele dava, estava dando. Só que você tem um monte de crença, E se você não romper essas crenças, vai acabar com a sua vida. Uma das maiores crenças que a gente aprendeu dentro de igreja, presta atenção na crença, maior é o que serve. Essa frase é de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Aí você aprende errado. O que você pensa? Eu vou varrer o chão por 20 anos, porque o maior aqui é o que serve. Deixa eu te explicar uma coisa. Maior é o que serve, é o que continua crescendo em graça, sabedoria e entendimento. E ele começa a servir famílias, ele começa a servir cidade, ele começa a servir nação. Ou então ele começa a servir o mundo inteiro com o próprio sangue. Maior é que serve significa crescer em servidão. Lembra de servidor de computador. Servidores bons servem mais pessoas. Quando você fica travado por 10 anos servindo só um, você está fazendo alguma coisa errada. Maior é o que serve significa, se eu romper, eu vou servir muito mais pessoas. O cara que está falando aqui agora, em 2005, tinha um problema com gagueira. Era só tomar uma pressão, ficava gago. Se eu ficar só na minha e tivesse corrido, meu rompimento foi entrar numa vaga de instrutor de treinamento da Brasil Telecom. Eu fui executivo lá, trabalhei 8 anos, liderei mais de 5 mil pessoas lá. Mas naquele dia, eu ia falar, fazia assim, ó. Só quando eu ficava nervoso. Mas o cara falou, se enxerga, você não vai dar conta. Aí naquela hora mexeu comigo, eu falei, agora eu vou. Aí na hora do processo seletivo esqueci de ficar gago. Sabe por quê? Por um motivo. Tinha que romper isso dentro de mim, senão eu nem ia estar aqui hoje. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Nem esse papo de um dia você vai falar aqui na frente, não. Você vai falar nas nações, moço. Ele te deu elas como herança. Só que é o seguinte, se você não romper o que está aí dentro, você não vai para lugar nenhum. Romper, não falhei. Que bom que você falhou. Isso chama humanidade. Tá tudo top, por enquanto. Agora, quando você vê alguém que não falha, tem alguma coisa errada. Fraude. Quando você vê um crentão, eu tenho 23 anos que sou cristão, tá? Quando você vê um cristão falando que não falha, ele é uma fraude. E se ele está fazendo isso e ainda falando que não falha, eu dou minha palavra para você. Eu, Pablo, Marçal, nunca vi um cristão que não falha. E é doidado. Nunca vi. Eu já vi uns que tem pose assim, sabe? Vai falhar, nunca vi. Todos falham. E aí que está a graça do evangelho. Que Jesus, ele está preocupado com o seu pecado? Não. Se você olhar para todos os homens de Deus, Deus nunca focou no pecado. Deus foca só na amizade. Não sei que corre dele quando peca. Só isso. Camada 3, fala assim comigo. Autoconhecimento. Camada 4, anota aí. QI. É o seu desenvolvimento complexo de raciocínio. Os seus cálculos complexos, as suas tomadas de decisão, tudo é químico. Só a parte química do corpo é o cérebro. QI é consciente intelectual. É o raciocínio. Pablo, eu posso confiar nele? Jamais. Pablo, mas eu tenho que desenvolver ele? Sempre. O seu raciocínio determina suas tomadas de decisão. Jesus usava na parte de raciocínio aquelas perguntas. Você já viu Jesus respondendo alguém? Tudo é pergunta. Aquilo do raciocínio. Então sim, você tem que treinar seu cérebro, porque se você não treinar ele, você fica sendo manipulado o tempo inteiro. Como que eu vou romper essa barreira? Treinando o cérebro. Ir para a escola foi muito ruim para você, mas foi bom por um motivo. Senão você nem ia saber nem fazer conta. Você foi para a escola, foi manipulado um monte de coisa, você aprendeu a fazer o quê? Contas. Tomar decisão. Você tem que sim romper isso. Sabe por quê? Porque essa é uma das esferas do ser triuno. O corpo é uma das esferas do ser triuno. Só que tem um negócio. Um monte de gente ignorante quer falar assim que não presta. Chama o cérebro de carne. Deixa eu explicar uma coisa para você. O que no Éden chamava corpo, depois do pecado chama o quê? Carne. Só que o seu cérebro é uma máquina para você usar. E o cérebro vai inclinar você sempre para o pecado. Agora eu vou te explicar tecnicamente. Vocês querem saber o porquê ou não? O cérebro só vai inclinar você para o pecado porque tem um viés cognitivo cerebral, que é o raciocínio. Ele pende seu cérebro para a esquerda, para a razão. Por isso que na palavra está escrito assim, ó. O coração do tolo pende para a esquerda. Aí a galera lia a Bíblia a vida inteira e não sabia o que significava esquerda. Esquerda significa lado esquerdo do cérebro. Os caras nunca estudaram neurociência, mas como foi Deus que falou, funciona do mesmo jeito.